Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos fazer a revisão do capítulo 5, que tem como tema, Brasil, visão física e econômica. Esses conteúdos vocês podem encontrar a partir da página 15 da nossa apostila, beleza? Então vamos nessa. O próprio título, já diz pra gente como que vai ser dividida a organização dos conteúdos ao longo do capítulo, A gente vai começar falando sobre visão física, aspectos físicos naturais do nosso país, e depois vamos para as questões econômicas. Então, para começar, quando a gente fala de aspectos físicos, nós estamos nos referindo a clima, vegetação, relevo e hidrografia, certo? O clima do Brasil, ele é diversificado, ou seja, nós vamos ter a presença de climas com características variadas ao longo do nosso país, certo? Só que é importante que a gente saiba, que o clima brasileiro, em sua maior parte, ele vai ser um clima quente, um clima com características tropicais, certo? Por quê? Porque as únicas exceções que nós vamos ter vão ser ali uma porção da região sul, onde a gente vai ter a presença do clima subtropical, e também nas áreas serranas do sudeste, que vão apresentar médias das temperaturas menores. Ali vai ficar na casa do inferior a 21 graus Celsius, mais ou menos, tá? Quando a gente fala do clima do Brasil, esse clima variado, como eu já mencionei, nós vamos apontar 6 principais tipos climáticos. Primeiro é o clima equatorial, predominantemente na região norte, ali pega a Amazônia, o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Esse clima equatorial, ele é caracterizado por temperaturas elevadas e chuvas abundantes, ou seja, é um clima quente e úmido. O clima semiárido, ele ocorre no interior do Nordeste, na porção que a gente conhece como sertão nordestino. É caracterizado por longos períodos de estiagem, ou seja, períodos secos, e as chuvas são ocasionais e concentradas em poucos meses do ano. Além disso, esse clima semiárido, ele tem temperatura elevada, temperaturas altas, normalmente acima dos 26 graus Celsius. O clima subtropical, como eu já mencionei, ele vai estar presente no sul de São Paulo, na maior parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também na porção sul do Mato Grosso do Sul. O clima subtropical, ele é caracterizado por temperaturas mais amenas, A temperatura média fica inferior a 21 graus Celsius e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. O inverno vai ser o inverno mais rigoroso que a gente tem aqui no Brasil, podendo ocorrer até mesmo geadas e eventuais nevadas. O clima tropical, o tropical típico que a gente diz, vai estar presente ali na região central, na região centro-oeste do país, em Roraima, em parte do Maranhão, em grande parte do Piauí, em parte da Bahia e também em Minas Gerais. O clima tropical, ele é caracterizado por uma temperatura alta, ou seja, nós vamos ter temperaturas elevadas, ali entre 18 e 28 graus Celsius, durante todo o ano. O clima tropical, ele também se caracteriza por ter duas estações bem definidas, Nós vamos ter o inverno, que vai ser o período seco, e o período do verão, que vai ser o período chuvoso, certo? Nós também temos o clima tropical atlântico e o clima tropical de altitude. O clima tropical atlântico, o nome já dá a dica pra gente, ele vai estar na porção próxima ao Oceano Atlântico, por isso que tem esse nome, Também pode ser conhecido como tropical litorâneo. Ele ocorre no litoral do Ceará até o leste de São Paulo. A temperatura é elevada no verão, inclusive nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos esse clima tropical atlântico, então a gente conhece bem o calor que faz no verão, E mais menos no inverno, com uma média ali de temperatura de 22 graus. As chuvas são intensas graças a essa umidade vinda do oceano. E o tropical de altitude, o nome também já dá a dica pra gente, vai ocorrer nos estados do Sudeste, no norte do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, vai ser influenciado pela altitude. Então a temperatura vai ficar ali variando entre 16 e 22 graus Celsius e as chuvas vão ser mais concentradas no verão, tá? Quando a gente fala de vegetação, esse segundo aspecto, da nossa visão física do Brasil, a gente vê que o Brasil vai possuir também diferentes tipos de vegetação, já que a vegetação é um reflexo principalmente do clima, em conjunto com os solos de cada local.
A gente definiu 8 principais tipos de vegetação. A floresta amazônica, que cobre cerca de metade do território brasileiro e é a maior floresta do mundo. E como ela vai ter características variadas, né, dentro dessa floresta, a gente dividiu em 3 tipos de matas. A mata de igapó, que vai estar ali influenciada, né, por áreas de inundação dos rios, que vai ter árvores adaptadas a essa condição de alagamento. Vamos ter a mata de várzea, né, que são situadas nas planícies inundadas durante as cheias, ou seja, você vai ter uma variação dessa alagação. E também vamos ter, né, a mata de terra firme, que já vai ser situada nas áreas mais elevadas, certo? A Mata Atlântica é outro tipo de vegetação que nós conversamos ao longo desse capítulo. Originalmente, ela se estendia, né, junto ao litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas né, a vegetação mais desmatada de todas, e atualmente a gente só tem 7% da cobertura original. A Mata Atlântica, ela é uma vegetação bem desenvolvida, certo? Nós vamos ter árvores de grande porte, né, uma floresta densa, fechada, e além disso, a gente destaca, né, a importância da Mata Atlântica aí durante todo o processo de ocupação do Brasil. Depois a gente falou um pouco sobre a caatinga. A caatinga, ela é a vegetação típica do clima semiárido, né, presente no sertão nordestino. Vai ser uma vegetação rasteira, composta por arbustos e cactos, e vai ser adaptada com essa característica da escassez de água. Depois falamos sobre o cerrado, que predomina na região centro-oeste, né? Ali no Planalto Central. Ela é formada por arbustos e campos com árvores baixos e galhos retorcidos, que vão possuir uma casca grossa e profunda, exatamente para ajudar a suportar o período de seca. O cerrado ele vai estar associado ao clima tropical típico, que é aquele que a gente falou, que tem 2 estações bem definidas. Outra vegetação que nós conversamos foi sobre o Pantanal, né? O Pantanal, ele ocupa a planície do Pantanal, fica fácil da gente lembrar, né? Que fica localizado no oeste do Mato Grosso do Sul e na pequena área do Mato Grosso. O Pantanal, ele se caracteriza por ter uma vegetação variada. Essa vegetação vai ser composta por plantas adaptadas a áreas alagadas e outras plantas que vão estar adaptadas a áreas altas e, consequentemente, mais secas, tá? O Pantanal, ele sofre, né, com questões ligadas à caça e à pesca ilegal e além da agricultura, né, que vem provocando erosão e contaminação do solo. Depois conversamos sobre o Pampa ou Pradaria, né, que se localiza lá no extremo sul do Rio Grande do Sul e é caracterizado por uma vegetação rasteira, né, e o Pampa ele também tem uma característica muito forte da sua aptidão para as atividades de agropecuária. Tá? Temos a mata de araucária presentes ali, né, do sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, né? Vai estar presente principalmente no estado ali, né, de Santa Catarina, também no Paraná, onde a gente vai ter o predomínio, né, de pinheiros, né, da araucária, que dá inclusive o nome dessa vegetação, e atualmente a mata de araucária só tem, né, 5% da sua cobertura original devido ao desmatamento. Por fim, falamos dos mangues. Os mangues são uma vegetação litorânea que ocorre, né, em áreas baixas sujeitas à ação das marés. Essa vegetação ela tem uma característica muito específica, né, que de possuir aquela planta com as raízes aéreas que se projetam acima do nível das águas, que é uma adaptação, né, dessa vegetação a ambientes salinos. Beleza, gente? Depois nós partimos para falar sobre o relevo. Quando a gente fala do relevo, a gente pontua, né, que o Brasil ele possui formações, né, de baixas altitudes devido à sua localização na área central da placa tectônica sul-americana, e a gente divide o relevo brasileiro em 3 grandes grupos, né, em 3 grandes compartimentos. A gente vai ter os planaltos, certo? As planícies e as depressões.
Beleza? Quando a gente fala dos planaltos, os destaques ficam pelos planaltos Central, Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Bacia do Parnaíba, Planalto da Borborema, enfim, entre outros. As planícies, né, que eu já dei aquela dica que normalmente está associada a corpos hídricos. A gente vai ter, né, a planície do Pantanal, por exemplo, que é um grande destaque, as planícies litorâneas, além da planície amazônica, e as depressões, né, que são aquelas regiões que sofreram erosão e que possuem uma altitude abaixo das áreas ao seu redor, né? Quando a gente fala de depressão relativa, que são as que estão presentes aqui no Brasil, nós vamos destacar, né, as depressões amazônicas. Por fim, para a gente poder encerrar essa parte dos aspectos físicos, nós falamos sobre hidrografia. O Brasil é um país muito privilegiado dentro do aspecto, né, da hidrografia. O Brasil, ele possui o maior complexo hidrográfico do mundo, mas ele vai ser rico em rios e pobre em lagos, tá? A gente destaca, né, que a rede hidrográfica brasileira é dividida em 12 grandes bacias, só que a gente destacou 4 para a gente estudar nesse capítulo. Aí nós destacamos a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? O rio principal é o Rio Amazonas, né, e seus mais de 1.000 afluentes, e o Rio Amazonas é o rio mais extenso do mundo. Depois mencionamos a Bacia do Tocantins-Araguaia, que ocupa 10ª parte do território nacional brasileiro, né? É a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. Por quê, gente? Porque a Bacia Amazônica, apesar de ser, né, a maior do mundo e tudo mais, a nascente dela se encontra na região dos Andes, então ela não é uma bacia 100% brasileira. Tá? Já a Bacia do Tocantins-Araguaia, ela tá toda em território nacional. E o nome, gente, dá a dica pra gente dos rios principais. Aqui, né, quando a gente fala da Bacia do Tocantins-Araguaia, os principais rios são o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Depois, né, destacamos a Bacia do São Francisco, do Velho Chico, né, como ele é popularmente conhecido, que é localizada também 100% dentro do Brasil. O principal rio é o Rio São Francisco, tem uma importância enorme, principalmente, né, para os estados da região Nordeste. E por fim falamos da Bacia Platina. A Bacia Platina, ela é formada pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Tá? Ela vai se estender pelo Brasil, mas também pelos países do Uruguai, da Bolívia, do Paraguai e Argentina. Beleza? E a gente também destaca que dentro do Rio Paraná, né, nós vamos ter a 2ª maior hidrelétrica do mundo, a usina binacional de Itaipu, que exerce um papel fundamental para a produção de energia elétrica nacional. Beleza, gente? Esses foram os aspectos físicos, a visão física brasileira que a gente viu ao longo do capítulo 5. Depois nós falamos sobre grandes cidades. O Brasil, né, conhecido por ser um país de dimensões continentais, também vai ter grandes cidades, né, compondo, né, o nosso território, o nosso país. Dentro dessas grandes cidades brasileiras, nós optamos, né, por destacar 3 para a gente estudar aqui no nosso capítulo. Primeira, nós mencionamos a São Paulo, né, que é a cidade com maior PIB, né, Produto Interno Bruto aqui do Brasil, concentra a sede da maior parte, né, da maior parte das grandes empresas nacionais e multinacionais que atuam aqui no Brasil. Além disso, São Paulo, né, abriga Bolsa de Valores, abriga grandes aeroportos, enfim. E também se destaca por ser a cidade mais populosa das Américas e a 8ª mais populosa do mundo. Depois falamos sobre o Rio de Janeiro, né, que nós aqui conhecemos bem, vivemos aqui, né? O Rio de Janeiro, eu já mencionei isso, ele é a vitrine do Brasil para o mundo. O Rio de Janeiro possui um significado internacional muito grande por sediar eventos empresariais, científicos, culturais, relacionados a esportes, enfim. Além disso, né, conta com pontos turísticos extremamente famosos, como o Pão de Açúcar e o Corcovado. Por fim, mas não menos importante, nós falamos sobre Brasília. Brasília é a capital do país, certo? E sede do governo federal. Além disso, se destaca politicamente por hospedar 124 embaixadas estrangeiras, sendo centro, né, das decisões políticas de repercussão nacionalmente, né, em todo aqui o território nacional, mas também no exterior, tá?
Muito se engana, gente, quem acha que Brasília não tem turismo. O turismo vai ser ali centralizado nos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. É importante que a gente lembre, né, que Brasília ela foi construída do zero, né, uma cidade totalmente planejada. E o que a gente quer dizer com isso? Que Brasília ela tem áreas específicas para funções administrativas, para funções comerciais e para funções residenciais, certo? Depois nós mencionamos, né, nós nos dedicamos a entender sobre a indústria aqui no Brasil. A indústria no Brasil, né, a gente, por ter um processo diferenciado entre as regiões, nós separamos, né, a indústria entre as regiões. Falamos primeiro na região sudeste, né? São Paulo vai se destacar como o estado que concentra a maior quantidade de indústrias, certo? Depois falamos sobre Minas Gerais, que fica a maior concentração de indústrias siderúrgicas do país e é o segundo estado com a maior produção industrial do Brasil. Por fim, falamos sobre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro também se destaca na indústria, dentro do cenário nacional. Destacamos, né, o Polo Gás Químico de Duque de Caxias, indústrias de sal, têxtil, automobilística. E dentro da região sudeste, o Espírito Santo, né, acaba ficando ali na lanterninha quando a gente fala do desenvolvimento industrial. Depois falamos da indústria na região sul, né? O Rio Grande do Sul se destaca por ser o terceiro estado com a maior participação na produção industrial no Brasil. Paraná fica em quinto lugar, né? Se destaca nas indústrias de madeira e mecânica. Já Santa Catarina se destaca, né, nas indústrias moveleiras, indústrias de móvel, também indústrias carboquímicas e agroindústrias. Quando a gente falou da região Nordeste, nós tivemos, né, que lembrar a criação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que foi criada pelo governo federal com o objetivo de atrair indústrias para o Nordeste, né, através da implementação de incentivos fiscais. Deu resultado, né, o setor industrial cresceu bastante na região, aliado, né, à construção de usinas hidrelétricas e também da presença de mão de obra abundante. Depois falamos da região norte, que também, né, teve a criação da Zona Franca de Manaus, lá em 1967, pelo governo federal, exatamente para promover o crescimento industrial na região norte. As indústrias que mais se destacam na região são as de eletrônica, informática, motocicletas e a do setor madeireiro. Por conta da Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas é o mais desenvolvido da região norte. Por fim, né, quando falamos da indústria da região centro-oeste, a gente tem que lembrar sempre do agronegócio, tá? O agronegócio ele é fundamental na indústria da região, né? E falamos, né, que Goiás é o estado mais industrializado, Mato Grosso vai possuir um polo agroindustrial e também têxtil, e o Mato Grosso do Sul vai possuir indústrias, né, de extrativismo mineral, além de produzir celulose e papel. Dentro do tópico, né, agricultura, nós vimos nesse capítulo que a agricultura é uma das principais atividades econômicas aqui do nosso país. Desde que o Brasil, né, que os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá no século XVI, nós tivemos, né, ciclos econômicos ligados a produtos, né, produzidos na agricultura, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. No século XX teve o café, e atualmente a gente tem que destacar a importância do agronegócio dentro da economia brasileira, né? O agronegócio é responsável pela terça parte da economia brasileira, e o Brasil é o terceiro lugar, né, em exportação mundial. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia, certo? E por fim, né, nós falamos sobre o IDH. O IDH é uma medida, né, um índice que é usado para analisar a qualidade de vida da população. Esse índice ele é calculado, ele é medido considerando 3 itens básicos do desenvolvimento humano. Saúde, quando leva em consideração a expectativa de vida, educação, né, escolaridade e a renda. Na avaliação do IDH, o Brasil ocupa a posição 79 e ele está nessa posição há 3 anos. Beleza, gente? Aqui a gente encerra a nossa revisão relacionada, né, aos assuntos do capítulo 5. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos do capítulo 5 e como vocês já sabem, né, nossa última atividade de cada capítulo é fazer um resumo dos conteúdos trabalhados.
Atenção, galera! Para um resumo ficar eficiente, né, para atender a nossa proposta, todos os assuntos presentes ao longo do capítulo têm que estar presentes no resumo de vocês. Porém, atenção que resumo não é cópia. Explique com as suas próprias palavras os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui. Um beijo, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau!